Começa agora, Inédita Pamonha. Por instantes felizes, virginais e irrepetíveis. Está no ar o nosso Inédita Pamonha. Hoje é quinta-feira, dia de reflexão sobre as coisas da vida, dia de continuarmos com a Ilíada, sempre com o patrocínio de Eastman Chemical do Brasil e de BNP Paribas Asset Management. Aproveitamos para agradecer sempre os nossos apoiadores, sem eles nada seria possível. E se hoje essas dezenas de milhares de pessoas acompanham a Ilíada, obra clássica da literatura mundial, é graças a cada um dos que me ajuda, dos que nos ajuda. Vamos em frente com a minha gratidão imensa. Bom, Ulisses e Diomedes tinham ido lá no acampamento dos troianos com a orientação daquele que depois eles acabaram matando, Dólon, e aí, nossa senhora, né? O que aconteceu é que Diomedes e Ulisses, eles decidiram dividir tarefas. Diomedes se encarregaria dos soldados, Ulisses dos cavalos, e assim eles dividiram um pouco o trabalho. O Diomedes, diante assim de todos os corpos adormecidos, ele meio que não sabia nem por onde começar, e com a sua lança foi matando um após o outro aqueles trácios incautos recém-chegados à batalha. Furava-os no peito mesmo, na sequência justa de que iam aparecendo à sua frente adormecidos. Em poucos minutos, Diomedes tinha andado 12 para o Hades, que era o lugar para onde iam os mortos com passagem só de ida, né? Assim, 12, assim, vapt-vupt, né? E não tinha dinamite, bomba, nada, era na lança mesmo, né? E o sangue dos combatentes, né, jorrava, né, esguichava, esbarrava, encontrava o chão da terra batida, né, deixando ainda mais escuro o que já estava escuro, né? Sangue daqueles combatentes que nem chegaram a combater. Tinham chegado ali dias antes, saíram dali lesionados para sempre, como se diz, antes mesmo de entrarem em campo. Cansados da viagem, adormeceram como anjos para não mais despertar. Pois é. Ulisses, a cada golpe de Diomedes, escondia o cadáver correspondente. E por que ele fazia isso, Ulisses? Cheio das manhas. Ulisses era o próprio matreiro, né? Ele imaginava, com astúcia de sempre, né, que os sublimes cavalos dos trácios estranhariam os cadáveres, né? Não estavam habituados aos corpos danificados de seus donos, inertes, estendidos pelo chão, ensanguentados. E como ele pretendia roubar os cavalos contando com uma certa docilidade dos animais, ele achou que a presença dos cadáveres poderia assustar os animais, dificultando assim aquele furto ou aquele roubo, né? E, portanto, poderiam os cavalos, digamos assim, manifestar estranhamento, e aí eles ficam nervosos, aí eles empacam, e o cavalo, quando empaca, ele pode atormentar, né? Ainda mais para quem pretende levá-los na mão grande, né? Interessante, porque, bem ou mal, um certo zelo com os animais, né? Estavam poupando os cavalos das cenas mais sórdidas e mais violentas, né? É interessante, porque em tempos de tanta truculência, violência, guerra, crueza, alguém ia se preocupar com a psique dos equinos para que não se chocassem com aquelas cenas impróprias
Claro que a preocupação não era bem com os equinos, era com o sucesso do roubo dos equinos, né? Mas ainda assim, o recurso que foi utilizado era repleto de cuidados e surpreendente até para o cenário da época. De belicismo radical, assim, né? De truculência máxima, assim, barbárie no estado mais puro. De modo que o serviço feito por Diomedes e Ulisses foi, de certo modo, limpo, dentro, claro, das condições que aquele ataque permitiam, né? De qualquer maneira, não ficaram mortos à vista. O certo é que o Diomedes, depois daquela dúzia de homicídios, acaba finalmente se deparando com quem? Com Reso, rei dos Trácios. Bichinho dormia, mas dormia um sono agitado, devia estar sonhando, devia estar com um pesadelo. E Reso era dono do mais belo cavalo que já se tinha visto sobre a face dessa terra. Meu Deus! Bem que o carinha lá tinha dito, né? Os cavalos são incríveis. E também ele era dono das lindas armas de ouro e também uma indumentária de guerra magnífica. O cara chegava arrasando assim, sabe? Tipo, destaque máximo da beija-flor, assim. Incrível. Eu sei que o Diomedes encontrou o Reso agitado, falando, alto, confuso, mexia-se, brusco. Parecia estar até sofrendo um pouco. E, desse modo, também encontrou a morte, claro. Foi morto por Diomedes, livrando-se Reso daquelas inquietações que o atormentavam no sono. Aliás, inquietações cujo teor ignoramos e ignoraremos para sempre, porque só o próprio Reso, se calhasse de se lembrar do sonho, poderia nos contar. Mas só mesmo com o auxílio de quem tem habilidades de comunicação com a transcendência para saber o que é que Reso estava pensando quando foi espetado pela lança de Diomedes, né? Uma perguntinha de prova: com que sonhava Reso em pesadelo quando morto pela lança de Diomedes, né? E não só a lança acabou com o pesadelo, como acabou também com aquela falação, porque Reso é dos tais que fala quando sonha. Então ele perdeu a fala. Reso perdeu o sono, o sonho, a fala e a vida numa espetada só. Diomedes, por sua vez, queria continuar matando, né? Estava tudo tão na mão ali, os caras deitados, dava pena de não continuar. E ele ainda queria levar como prêmio final a carruagem de Reso. Carruagem, você não tem noção da carruagem. A tentação era grande, ele não se conformava de ter que ir embora sem fazer uma rapa mais ampla, mais definitiva, mais rentável. Mas quem estava no comando era Ulisses, e Ulisses sabia que tudo podia dar ruim de uma hora para outra, bastava alguém acordar ali, dar alarme, nossa, ia ser um furubudu. E Ulisses chamava por Diomedes aflito: vem caralho, e não podia gritar, pois não acordava os caras. Nossa, Ulisses estava muito irritado com Diomedes, insistia para que os dois escapassem sem tardar ao mero sinal de algum inimigo, e tudo podia ir por água abaixo. Isso me faz lembrar do grande Tales Ramalho, querido amigo causídico, fino analista das circunstâncias mais comezinhas do cotidiano. Tales Ramalho, que dava o ar da sua graça. Tales Ramalho era da geração do meu pai, né? Tales Ramalho dava o ar da sua graça de segunda a sexta, no finado restaurante Papai, no centro de São Paulo. E Tales Ramalho almoçava invariavelmente na companhia de outro gigante Penteado, né? José de Arruda Penteado. Meu Deus, que figuraça, né? Que figuraça. Como lamentei o passamento de Tales Ramalho e de Penteado. Penteado que teve na minha banca de livre docência. Homem forte da academia, grande nome da Unesp, profundo conhecedor da história da educação, especializado num
pedagogo chamado Frenet, tá grande penteado. E o Tales Ramalho, ele dizia que o ditado "quem tudo quer, nada tem a sua origem no episódio em questão da Guerra de Troia, em que Diomedes tudo queria e Ulisses sabia que ele poderia levar tudo a perder. Então, estaria aí a origem mitológica deste provérbio "quem tudo quer, nada tem". Homenagem a Tales Ramalho, a José de Arruda Penteado, Bernardo Isler e a tantos outros grandes companheiros de uma geração anterior a mim, ou quem sabe duas, mas que eram figuras de uma humanidade extraordinária, de uma espiritualidade incrível, de uma finesse de pensamento muito, muito, muito legal, né? Então, o que aconteceu é que Ulisses e Diomedes caíram fora para desagrado do segundo. No regresso da expedição, podemos assim dizer, Ulisses e Diomedes encontraram o corpo de Dólon, olha só, que eles tinham esgorjado depois de terem recebido todas as informações que, por sinal, estavam certinhas sobre os troianos. E aí levaram o corpo de Dólon para dentro do acampamento grego, sabe, aquela coisa como se fosse um troféu, para que todos soubessem que ainda havia esperança. E aqui, né, o Homero, ou seja lá quem for que bolou isso tudo, né, ele queria mesmo tratar da questão da esperança, né? Afinal de contas, aquela expedição de Ulisses e Diomedes tinha sido muito vitoriosa. Não havia por que baixar os braços agora e se render. Tinha ficado claro que ainda dava para ganhar. Era possível vencer. Tanto é assim que foram recebidos em festa, mas não era para menos. Foi uma vitória fora de casa, jogando no estádio do adversário com toda a torcida contra. Aquela vitória fora, é preciso dizer, tão retumbante quanto inesperada. Néstor confessou que receara não voltar a vê-los. Achei que não ia ver vocês mais, o risco era enorme. Mas que agora tudo tinha acabado bem, e já que tudo acabou bem, era mais do que a hora de revirar o jogo. Tínhamos que aproveitar. Eu digo revirar o jogo e não simplesmente virar o jogo, porque nessa guerra da Ilíada, a cada canto, um dos dois contenores aparece em vantagem, né? A cada... Incrível. É um que ganha, é o outro que ganha, é um que ganha e o outro que ganha. A predominância vira de lado, e vira de lado pesado, assim, né? Aí um parecia morto e aí reage, aí o outro parecia morto e aí reage, né? Então o Néstor aproveitou, era a hora de abandonar a condição acuada em que se encontravam, de sair para a briga de peito aberto, porque afinal de contas o inimigo tinha se mostrado não ser tão poderoso quanto os gregos estavam imaginando. A questão era mesmo de esperança, de apostar na esperança, o sentimento cuja causa é sempre uma imaginação, né? A imaginação da vitória, coisa da mente que contagia, imaginação que às vezes se converte em potência, que eleva, e quando compartilhada assim por muitos, reforça em cada um a pertinência, né? A possibilidade, né, daquela situação imaginada e desejada. Foi justamente o caso daquele sofrido grupo de combatentes quando do regresso vitorioso de Ulisses e Diomedes. Claro que nada impede que a esperança seja sentida por um só. Quando, por exemplo, supõe que o amado ou amada um dia o amarão também, porque uma coisa é você amar, a outra coisa é ser amado, e é bacana ser amado quando a gente ama. Então, a esperança que o amado um dia venha a amar também, ou que apesar do jogador expulso desde o primeiro tempo e da derrota no intervalo, no segundo tempo dá para virar e haverá vitória no final. Então, é um pouco isso. Você pode ter esperança
que alguma realidade desejada se converta em realidade e isso aumenta a tua potência. Claro que haverá quem torça o nariz para a esperança, né? Os estoicos, Spinoza, mais recentemente o Sponville, né? Afinal, alguma razão eles têm, concordemos, né? Quem espera não pode ter certeza sobre a ocorrência daquilo que está esperando, a não ser quando há fé, né? De fato, numa guerra, como qualquer jogo, o desfecho é incerto até o final, de maneira que o que se espera é mesmo ignorado, né? O desfecho é ignorado. Em segundo lugar, quem espera por alguma realidade que, por enquanto, só existe na imaginação, também não pode fazê-la acontecer, né? Portanto, a esperança é meio impotente, né? Ela é ganho de potência, mas ela é um ganho de potência que por si só é insuficiente para fazer acontecer o que se espera. Até porque, vamos combinar, quem espera só está esperando porque não pode fazer acontecer. Porque se você pode fazer acontecer o que deseja, você faz acontecer o que deseja e não espera porra nenhuma. Portanto, a esperança é um pouco na ignorância, um pouco na impotência e, finalmente, um pouco na castidade, porque quem espera não está gozando da realidade que deseja possuir e desfrutar. Então, haverá quem torça o nariz para a esperança, mas enfim. Voltando à Ilíada, para quem estava acuado, derrotado, pensando em ir embora, pensando em perder 10 anos de guerra sem levar nada, pensando na humilhação, pensando em coisa, vamos combinar que o sucesso trazido pela expedição de Ulisses e Diomedes era tudo o que eles tinham na mão para continuar lutando. E, portanto, que me perdoem os grandes pensadores, céticos da esperança, era bem melhor a esperança do que nada. É melhor ser esperançoso do que ser triste. É melhor ser esperançoso do que ter medo. É melhor ser esperançoso do que o desalento e a impotência em que se encontravam até então. Não cabe a menor dúvida. E é por isso que a gente costuma dizer que o jogo só acaba quando termina. É o que diziam os locutores de antigamente e é verdade, né? O jogo só acaba quando termina, fazia sentido quando o time que estava perdendo virava o jogo. Havia nas entrelinhas uma lição de moral nessa história, uma advertência à soberba, ao excesso de confiança, ao relaxamento prematuro e um convite ao respeito pelo adversário, independentemente de suas qualificações, independentemente da fragilidade que esteja demonstrando ali ao longo do embate. Os gregos tinham cavado um fosso em torno do muro que os protegia. Você se lembra bem disso. E esse fosso era bem fundo. Aí Heitor queria invadir, mas era evidente que se ele metesse os cavalos no fosso, ele podia ficar entalado ali. Podia ser uma armadilha aquilo, coisa podia dar muito ruim. Então decidiram deixar os cavalos de fora ali perto e invadir a pé, sem cavalo. A superioridade imaginada era tanta que deixa os carros do lado de fora e vamos a pé. Heitor queria avançar de qualquer jeito. E os cavalos relinchavam, dizendo, não vou entrar aí de jeito nenhum. Fincavam os cascos assim. Um conselheiro de Heitor chamado Polidamante, e atenção, é Polidamante, não polidamente, não é advérbio de polido, não é o nome do cara, sugeriu que era melhor tomar cuidado, que o único jeito era mesmo invadir a pé. E Heitor aceitou a ponderação de Polidamante, tanto que dividiu o grupo em 5. Cada grupo seria chefiado por um líder. Ele chefiaria Heitor o primeiro grupo, Pares o segundo grupo, Heleno o terceiro grupo, Enéas o quarto e Sarpedonte chefiaria o quinto grupo. Porém, quando eles estavam a ponto de invadir, apareceu uma águia gigantesca no céu, carregando nas garras, assim, por entre as garras, uma serpente ensanguentada, mas que ainda parecia viva. A cena era uma cena de violência animal imensa. A águia era enorme, a serpente era enorme,
E aí, do nada, a serpente se retesou, virou e mordeu o peito da águia, bem na altura do pescoço, assim. A águia soltou a serpente, que caiu perto ali dos troianos e foi embora relinchando de dor, né? Gritando de dor. E aí o tal do Polidamante virou pro Heitor e disse, viu, sabe o que é que um adivinho diria disso aqui? Que há um paralelo entre a cena da águia e da serpente e nós e os gregos. A gente acredita que a gente tem os gregos na mão, nas garras, e pode dar ruim. Eles podem escapar. A águia não conseguiu levar a serpente para o seu ninho, se é que ela sobreviveu. E os gregos podem nos fazer dano, é melhor tomar cuidado. Isso aqui é um presságio. Meu amigo, o nosso amigo Heitor ficou pistola com o Polidamante, mas assim, pistola, né? Ele virou pro Polidamante e falou, escuta aqui, malandro, você tá me tirando? Você enlouqueceu, comeu cocô, o que foi? Eu acredito no que Zeus me diz, não em voo de pássaro, entendeu? Eu acredito no que Zeus me diz, e Zeus me prometeu a vitória. Portanto, não me importa a interpretação que algum adivinho da sua laia daria a esse episódio da vida animal, né? Diria um argentino, me importa três pepinos saber o que o teu adivinho diria. E aí Heitor responde, o único presságio em que creio é o dever de combater pela pátria. E ainda virou pro Polidamante e disse, você está dizendo isso porque você tem medo, sempre foi um cagão. Mas não se preocupe, se nós morrermos lá embaixo do muro, você estará a salvo, porque gente como você, frouxo e covarde, acabará não se juntando a nós na frente de luta. Eita! E olha que o Polidamante tinha sido bem polido na hora de propor a sua análise, mas saiu do episódio com um quente 2 fervendo. Ocasião mais do que oportuna para fechar este episódio do Inédita Pamonha. Por quê? Porque daqui para frente merece outro. Porque já avançamos bastante. Porque hoje é quinta-feira e quinta-feira é dia de batente. Amanhã é sexta, retomamos a nossa reflexão matinal, que nos acompanhará também no sábado e no domingo. Respondendo aos nossos apoiadores, a minha resposta agora é a Rui Rosado. Professor Clóvis, meu nome é Rui Rosado. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer pelo teu trabalho, que me faz um bem danado. Eu torço a cada dia para que você não se aposente. A questão que eu tenho, um dos assuntos que eu me interesso bastante também, é essa parte principalmente de onde viemos, de Deus, né, o que é Deus. Eu gostaria de saber a tua opinião sobre o que é Deus e quais filósofos você tem mais identificação neste tema. Eu agradeço imensamente. Um grande abraço. E o Rui agradece, e eu agradeço o agradecimento, torce para eu não me aposentar e, pelo que eu conheço de mim, havendo vida, haverá trabalho. Agora ele me pergunta sobre Deus, né? Então, o que eu vou dizer aqui para você é para você, cara. Porque esse é o tipo de assunto sobre o qual eu diria, não me manifesto no grande público, porque a filosofia é só um discurso no grande mercado dos discursos. E nem sempre nesse mercado há o fair play de aceitação da diferença e do divergente que a filosofia exige. Então vamos lá. Eu vou fazer uma alegoria aqui para você, hein? Você está me perguntando de Deus, eu vou contar a coisa, pegar você pela mão. Você consegue imaginar, eu vou tentar traduzir a coisa da maneira mais lúdica e material possível, né? Imaginar
uma grande cabeça, assim, um grande cérebro. E o que havia? Havia só isso. Imaginou, não? Aí, por alguma razão que tem a ver com ele próprio, ele passou a ocupar outros espaços, né? Quer dizer, ele se desmembrou, ele se desintegrou e passou a ocupar outros espaços. Acompanhando, não? Uma cabeça que... Eu estou evitando o termo explode, porque para não chocar você. A cabeça explode assim e vai miolo de cérebro para tudo que é lado. E por razões assim muito físicas, esses pedaços, eles encontram o seu espaço e passam a se mover em função de forças. E eles, de certo modo, guardam propriedades do seu estado inicial, quando esse cérebro estava todo ele junto. E essas partes constitutivas desse cérebro estão em movimento e tudo leva a crer que ainda estão em expansão, ou seja, ocupando mais espaço do que antes. Mas haverá quem diga que recuarão e poderão voltar a constituir o cérebro único. Pois muito bem, agora temos condição, Rui, de dizer que Deus é o todo, Deus é um todo que ocupava um certo espaço, passou a ocupar outros espaços, poderá voltar a ocupar o espaço inicial. E eu falo muito de cérebro porque acredito piamente que exista uma inteligência assim dos astros, não? A Terra, por exemplo. A Terra é um planeta que tem consciência de si. E a parte da Terra que tem consciência de si são os viventes, né? Então, eu, por exemplo, não entendo que o humano ele esteja sobre a Terra, mas eu entendo que o humano integre a Terra, seja parte da Terra. E, portanto, o humano é o neurônio da Terra. Nós somos a parte pensante do planeta. E se você me perguntar, e quando o humano sai da Terra e vai até a Lua, é como se a Terra se espichasse para dar um beijinho na Lua. No final das contas, o humano que vai à Lua é como um pedaço da Terra que se desprega. Haverá muita gente que acha que a Lua é um pedaço da Terra que se despregou. Então, circunstancialmente, um pedaço da Terra que foi e voltou. Porque se você olhar a Terra de longe, você vai ver que não tem a Terra e as coisas por cima dela. Tem a Terra. E Deus é o todo. É a Terra e o resto. Mas é claro que isso eu só disse porque você me perguntou, né? Esse entendimento do Deus como todo, só para terminar, ele não coincide do entendimento do Deus criador do universo. Então, entendimento que fique claro, respeito muito, mas né, cada um tem o seu entendimento. Então, numa perspectiva criacionista, Deus existia e criou o universo. Então, tem duas coisas, tem Deus e tem o universo. Na perspectiva que eu destaquei a você, não tem duas coisas, só tem uma. E o que há é Deus. Só tem Deus. Deus é o todo. Deus é o que é. Deus é o que é e como é. E se você, porventura, não gosta das coisas como elas são, eu me limito a dizer que isso, de fato, é um problema seu. Porque a realidade é o que ela é. E ela é Deus. É o meu entendimento e é só o meu entendimento. E ele vem numa linhagem de pensamento que começa com os estoicos, passa por Spinoza e chega até hoje numa linha aí de discípulos de Spinoza que até hoje estão aí pelo mundo. Tá bem? Valeu, Rui. Espero não ter te decepcionado muito. Grande abraço. Esse
foi mais um Inédita Pamonha, oferecimento de Eastman Chemical do Brasil e de BNP Paribas Asset Management. Gostaria de lembrá-los que, a partir da semana que vem, a reflexão matinal será realizada a partir da cidade de São Paulo, porque o final de semana será um momento de retorno para casa. Afinal de contas, é hora de começar a retomar as palestras presenciais. E você me perguntará por quê, e eu te respondo porque temos lá os nossos 7 valentes combatentes do escritório que precisam receber salário, o dinheiro precisa entrar, e o que faz o dinheiro entrar mesmo são as palestras. O resto é um jeito que a gente usa para caminhar junto em sociedade, compartilhar reflexão, compartilhar ideia, mas como todo mundo, a gente também precisa viver. E para viver a gente precisa trabalhar. E não é trabalhar com o que é necessariamente o mais auspicioso, mas é trabalhar com aqueles que estejam dispostos, em nome do mercado, a nos pagar pelas nossas reflexões. Então, semana próxima é retorno ao Brasil, entendeu? É voltar a usar camisa lisa, de cor lisa, sabe aquelas camisas de cor lisa, paletó, retomar o uniforme, botar sapato, fazer check-in eletrônico, ir para Congonhas ou para Guarulhos, tomar o avião e se apresentar de peito aberto para encontrar as pessoas no tete-a-tete. E é muito bacana porque muitas delas também me ouvem por aqui e sabem mais detalhadamente de mim do que eu mesmo. Fica bem então, beijo grande, até a próxima. Valeu! Você ouviu o Inédita Pamonha, por Clóvis de Barros Filho, trazido até você pela revista Inspire-se. Acesse www.revistainspirec.com.br e nos siga nas redes sociais.